A próxima hora é dedicada à proclamação do grande amor do Cristo vivo, que de graça dá água da vida a todos sedentos. Venha conosco até as margens do grande rio Mississippi, na cidade de Baton Rouge, a capital da Louisiana, onde estamos realizando a conferência de avivamento e milhares estão reunidos no centro de adoração da família para uma visitação do Espírito de Deus. Agora, une-se conosco para o início do culto. We are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Troublesome times are here, filling men's hearts with fear. Freedom we all hold dear, now is at stake. Humbling your hearts to God, saves from the chastening rod. Seek the way pilgrims trod, Christians away. Jesus is coming soon. Morning on night or noon, we're doomed. Christ shall sound, the dead shall rise. Within the sky, no one dies, everyone cries. Jesus is coming soon. Morning on night or noon, being there doomed. Christ shall sound, the dead shall rise. Within the sky, no one dies, everyone cries. Troubles will soon be your happy forevermore. When we meet on that shore, free from all care, rising up to the sky, telling this world goodbye. Homeward we then will fly, glory to share. Jesus is coming soon. Morning on night or noon, being there doomed. Christ shall sound, the dead shall rise. Within the sky, no one dies.
Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero que façam o seguinte. Quero que tenhamos uma reunião de avivamento como a que tínhamos nos velhos tempos, enquanto eles cantam de novo. Quero que você diga à pessoa do seu lado que você a ama, dê um abraço nela, cumprimente-a enquanto eles cantam Jesus. Glória! Aleluia! Aleluia! Por que não nos alegramos no seu nome? Há outro nome que devemos louvar? Há outro nome que devemos glorificar? Glória ao santo nome de Jesus. Glória, glória, glória. Podem assentar-se, Deus os abençoe. Se alguma outra pessoa no mundo tentar cantar com esta voz, é porque algo está errado. Vocês estão dando uma oferta. Talvez este som terrível não incomode muito vocês. Ouçam agora. Of stars to see about. Yes, he does. Although the sun, the moon, and the stars are in his care, how wonderful to know wherever you may go, he can be reached just by a whispered prayer.
about you. Your heartaches, your sorrows, he cares. Yes, he does. Regardless of what you may do, yes, he wants you, he loves you, he cares. It matters to him about you. Oh, believe it, because it is true. If we cling to his hand, he'll understand, for it matters to him about you. It matters to him about you. Those heartaches, those sorrows, he shares. Yes, he does. Regardless of what you may do, he wants you, he loves you, he cares. It matters to him about you. Oh, believe it, because it is true. If we cling to his hand, he'll understand, for it matters to him about you. If we cling to his hand, he'll understand, for it matters to him about you. E agora, na conferência de avivamento, Deus nos lembra através de sua palavra, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os que trouxeram suas Bíblias, abram comigo no livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 5 a 7. Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Estava falando da visão que ele teve do candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima, e das 7 lâmpadas e 7 tubos, e das 7 lâmpadas junto às 2 oliveiras. Não sabes tu o que é isto? O anjo perguntou. Respondi, isto é, Zacarias: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela.
O tema da minha mensagem de hoje foi tirado da palavra do anjo a Zacarias, não por força nem por poder, que poderia ser traduzido hoje em dia desse modo, não por força humana, nem por poder humano, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Curvem as cabeças, Pai Celestial. Ao ministrar hoje, chegamos diante de Ti, dependendo só de Ti, e nós te pedimos não só força espiritual e unção, mas também força física nessa hora. Eu te peço nesta hora que, como falaste com Zacarias, que também o teu espírito possa permear todo este lugar e saciar a sede, a fome e a necessidade deste povo. Eu te peço tudo no santo nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Eu desejo agradecer muito por você estar conosco hoje e quero que o programa seja uma bênção para você. Sabemos que isso acontecerá se nós exaltarmos o Senhor Jesus Cristo, e é isso que estamos tentando fazer de todo o coração, exaltar a Jesus. E eu desejo orar por você hoje, e como tenho dito muitas vezes neste programa, queremos ser uma bênção para você. Queremos apontar qual o caminho. O caminho é Jesus, não eu, mas o Senhor Jesus Cristo. E não importa quem você é, eu quero crer em Deus por você agora e quero que você ore comigo. E você sabe, eu nunca fiz isso antes e estou hesitando em fazer isto agora, mas sinto em meu espírito, e porque sinto em meu espírito, sinto que devo expressar. Eu sinto que muitos de vocês que me veem agora são católicos. E estão dizendo, Jimmy Swaggart, sou católico e você não é católico. E você não me ama. Creio que o Espírito de Deus quer que eu lhe diga isso. Eu quero que você saiba que se estes pensamentos existem, eles estão totalmente errados. Você nunca saberá o quanto amo você. Você nunca saberá quanto é que Deus ama você. Saiba que eu creio que o Espírito me levou a dizer isso. Eu sinto agora a presença de Deus. Quero que esqueçamos as barreiras religiosas. Na realidade, Deus não quer saber se você é católico, pentecostal, batista ou seja lá o que for. A coisa que é mais importante para Ele é que seu coração esteja bem com Deus e que você venha a Ele através de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós amamos você. Então esqueça todas essas coisas se elas existem em seu coração. Porque os muros de separação foram derrubados por Jesus Cristo. Pai Celestial, nós te agradecemos e te amamos. Eu oro por aqueles que nos assistem agora. Eu sinto tua presença e sei que teu Espírito está operando neles. Eu peço que tu sejas real para eles, atendendo suas necessidades, sejam de ordem física, espiritual, financeira ou pessoal, ou outra. Eu peço no santo e precioso nome de Jesus Cristo que isso seja feito, porque eu creio que tu nos ouves. E eu creio que aquilo que pedimos no nome de Jesus será feito agora. Eu te agradeço. Muito obrigado por você estar conosco e eu creio que Deus ouviu a oração. Eu creio que Ele atenderá o que nós pedimos a Ele. E creio também que nesta hora que estou falando pessoalmente com você, várias pontes estão sendo edificadas pelo Santo Espírito.
E quando o Espírito Santo constrói pontes, então ficamos unidos em amor. E esta unidade é só Deus que pode nos dar. Eu creio que Deus começou a fazer isso em nós hoje. Obrigado por nos amar. Obrigado por permitir que amemos você. Deus o abençoe. O Senhor disse através de Zacarias: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E isso é tão relevante hoje quanto foi no passado. E agora, o evangelista Jim Swaggart. Esta foi a 7ª visão que Zacarias teve. Alguns comentaristas dizem que foi a 5ª visão, mas eu pessoalmente creio, e depois de estudar bem, você com certeza chegará à conclusão, como eu, que foi a 7ª. De qualquer forma, este homem sempre me intrigou. Ele profetizou aos filhos de Israel que voltavam da dispersão, depois de Ezequiel e Jeremias. Nenhum homem na face da terra, dessa mesma maneira, teve as visões que Zacarias teve. Ezequiel talvez viu o que nenhum homem viu e não entendeu muito do que ele viu, e com razão. O amado João, o revelador, escreveu que o Espírito Eterno, mandou que escrevesse. Ele entendeu muito pouco. O amado Daniel nos deu as visões que Deus deu a ele e ficava perguntando várias e várias vezes o que quer dizer, o que quer dizer. Zacarias, em seguida, fez a mesmíssima coisa. Quando a porta do mundo espiritual se abre a nós, o que é difícil nesses dias é algo além da compreensão humana. Creio que a razão por que meu interesse é tão grande pelos que tiveram um momentâneo vislumbre do mundo do Espírito de Deus, um mundo que é tão glorioso que nós chegamos a tremer em sua presença quando experimentamos esse vislumbre. É porque quando criança eu tive, por um período muito curto e breve, apenas um momentâneo vislumbre do que estou falando. Quando tinha 8 anos de idade, o Senhor me salvou, me encheu do seu Espírito e com 9 anos de idade, deu-me o dom de profecia. E não tenho certeza se vou poder descrever exatamente o que quero dizer. Ainda posso ver o lugar. Deus me mostrou quando criança o evangelismo mundial. Foi algo muito simples, porque naquela época eu ainda era uma criança. Ele me disse onde eu iria pregar no mundo. Eu vi também a grande colheita que iríamos ter. Isso em 1944. E, por incrível que pareça, naquele ano, ele me revelou por profecia as invenções da bomba atômica e de hidrogênio. Não com esses nomes, mas
Era uma bomba que iria destruir cidades inteiras como instrumento de morte. Como disse, eu era uma criança e não entendia tudo aquilo. E o que vou dizer agora ainda só entendo em parte. Não me lembro quantos anos tinha, se tinha 11 anos, ou 12, ou 10, ou... Mas era por aí. E ainda me lembro do lugar onde estava. Agora sei que foi Satanás. Antes não sabia. A princípio pensei que tinha sido um espírito mau. Mas agora sei que foi o próprio Satanás. E só percebi isso depois que cresci mais no Senhor. Pude sentir a presença do mal. Estava perto de uma cerca, perto da estrada, e não sei quanto tempo durou, eu não vi nada, mas foi um sentimento tão horrível que não posso sequer descrever. Ele falou comigo e me disse coisas que eu não vou citar aqui, mas ele ficava dizendo essas palavras para mim: vou parar você. Eu não sabia o que ele estava dizendo. Eu vou parar você. E naquele momento senti grande terror. Esta é a melhor palavra. Um terror se apossou de mim e ele falou comigo sobre eventos eternos e me ajudou. Eu disse, ajudou-me, naquela hora, a ver o planeta. E ele me disse, vou parar você, vou parar você. E depois ele usou outra terminologia e disse, eu vencerei Jesus Cristo. Eu era uma criança e não entendi tudo, mas fiquei morrendo de medo. Mesmo agora, eu não entendo todo o significado disso, mas estou começando a entender parte dele. Agora eu sei que os planos dele já eram para roubar, matar e destruir. Há muito tempo atrás, mas eu sei que Deus tinha seus planos. E também sei que Deus irá realizar tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele irá levar a cabo todos os seus planos. Satanás não irá pará-lo. Por isso, eu me identifico com Zacarias, apesar de não poder me comparar com ele. E Deus disse algo para ele aqui, e o pouco que consegui entender, espero transmitir a vocês, porque o que Deus disse a Zacarias, e aquilo que sei, vou mostrar a vocês daqui a pouco, o que ele disse a Zacarias 2.500 anos atrás, basicamente se referia àquele povo chamado Israel, o pequeno Estado de Israel. E não só se referia a eles, mas se referia também aos confins da terra. Foi uma profecia, ou melhor, na verdade foi uma revelação que não só era para o povo de Israel naqueles dias, mas que também serve para os tempos em que nós vivemos hoje, e que irá se estender mais até o futuro. Israel havia pecado, Deus os havia advertido várias vezes, conforme o livro de Deuteronômio.
Os crentes deveriam ler Deuteronômio todo mês. As últimas palavras de Moisés a Israel antes de entrarem na terra prometida foram: se seguirem a Deus, guardarem os mandamentos, viverem para Ele, se o amarem, a terra irá fluir leite e mel, e serão mais abençoados do que todas as nações. Haverá uma grandeza e uma glória que o mundo jamais conheceu. Mas se pecarem e seguirem os deuses dos cananeus e dos jebuseus, dos heveus e dos heteus, eu os vomitarei desta terra, assim como vomitei e irei vomitar outros povos. Da melhor maneira como Deus descreveu a Moisés, Ele descreveu ao povo. Israel pecou não só uma vez, mas muitas e muitas vezes, e os profetas vieram um após o outro, e os profetas foram apedrejados e cerrados ao meio, e dizem que Isaías foi o grande príncipe dos profetas. Isaías, que escreveu a profecia messiânica e a grande profecia da crucificação, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, eles o puseram em um tronco, pegaram um serrote, cortaram seu corpo em dois, eles o apedrejaram. Jesus disse: vou para Jerusalém, porque um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta seus pintinhos, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. 2 vezes, quando fomos para Israel, voamos a maior parte da noite. E uns 30 minutos antes de aterrissar, nunca vou esquecer, os alto-falantes do Jumbo 747 começaram a tocar a música israelita Aleluia. A presença de Deus encheu o avião. Eu comecei a chorar e as lágrimas rolavam em meu rosto. A terra do Aleluia. O povo do Aleluia, os profetas do Aleluia. Nós estamos aqui porque alguém daquele povo estranho, chamado por Deus, viveu uma vida consagrada a Deus. Porém, eles falharam. E sabemos das profecias horríveis de Ezequiel e Jeremias, que rogaram e imploraram a Israel para usar o bom senso. Isso pode parecer estranho, alguns não irão entender, e até eu não entendo algumas coisas. Mas Deus disse: fale ao povo pentecostal, dê a eles a mensagem. Eles se voltarão contra você, eles o devorarão. A oposição do mundo religioso, do mundo político e do mundo denominacional será mínima perto daquilo que o seu próprio povo fará a você. Eu tentei gritar, eu fiz o melhor. Muitas vezes eu pensei que a oposição era o cumprimento de uma profecia, mas eu nem podia imaginar a animosidade e o ódio que eu iria enfrentar. Mas eu os amo. Eu os amo. Eu os amo e peço a Deus que eles voltem. E que Deus remova a cegueira dos seus olhos.
aqueles que anunciaram ao mundo os dons do Espírito, a unção do Espírito Santo através do poder do Espírito Eterno. Traga-os de volta, traga-os de volta. Não permita que se desviem para o humanismo, nem que se percam no abismo psicológico da maldição. Ó Deus, traga-os de volta com o reavivamento do Espírito. Porque eu os amo. Israel foi julgado. O sangue correu pelas ruas. E a cidade foi saqueada, pilhada e queimada, e seus filhos foram despedaçados. E os recém-nascidos jogados para o ar, o povo escolhido de Deus. E tão distante quanto os olhos podiam ver, podia-se ver a fila das pessoas amarradas, sendo arrastadas para a Babilônia. Por 70 anos, eles penduraram suas harpas e olhavam em direção a Jerusalém, porque Deus não tolera o pecado. Ele é um Deus santo. O Dr. Stone disse muito bem, há 1 trilhão de anos, os querubins estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E hoje eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo. E o Deus que aqueles querubins proclamaram tomou sobre si mesmo a forma de ser humano e veio para esta terra embrutecida, pecaminosa e destroçada humanidade. Nasceu numa estrebaria e viveu como camponês. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Ele não veio de uma linhagem terrena de reis e príncipes, apesar de que ele era rei. Deus levou Israel para o lar. E quando entraram na cidade, naquele dia, eles viram os edifícios que haviam sido a beleza do mundo. Olharam para o lugar no Monte Moriá, onde ficava o edifício que hoje, em dólares, custaria mais de 500 bilhões para ser construído. Ele não estava lá. E os anciões, que eram meninos quando foram levados de Jerusalém, estavam com cabelos brancos, chorando, enquanto olhavam para onde estava o templo. Zorobabel havia recebido orientação de Deus para reconstruí-lo. Não havia dinheiro. Parecia ser impossível. Deus dirigiu seu povo por revelação, e Deus sempre dirige seu povo por revelação. E sua revelação nunca contradiz esta palavra. E a Bíblia diz: tornou o anjo que falava comigo
disse Zacarias, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Em parte, a igreja de hoje está dormindo. Não digo isso de forma depreciativa, sarcástica, ou então irônica. Deixe-me explicar de modo mais claro agora. É que ela está como um bêbado que está meio dormindo e não sabe para onde vai, que não tem propósito ou direção na vida. Eu posso garantir que todas as comissões poderão tentar levantar o seu nível espiritual, mas não irão despertar este homem que dorme. É preciso haver uma visitação do alto. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Glória a Deus! O lugar tem que estar cheio do poder do alto. É nossa única esperança. Nada irá acontecer por causa de uma comissão, ou por causa de um plano, ou por um grande esforço religioso, mas pela visitação do poder do alto. Sem um Espírito de Deus, a igreja é uma fera que está morrendo, que não sabe onde está, nem para onde vai. Sem o Espírito de Deus, a igreja é incapaz de funcionar. Não há frutos nem vida. Sem o Espírito de Deus, não importa quantas faculdades você faça, quantos prédios você construa, é como bronze que soa, é o símbolo que retine. Mas com o Espírito de Deus, ela se torna organismo vivo, se torna viva e com poder, e sai para fazer a obra de Jesus, de curar o enfermo, expulsar os demônios, resgatar o perdido, cuidar do que está morrendo e libertar o que está escravizado por Satanás. Glória a Deus! A missão da igreja não é mudar o governo federal, não é se envolver politicamente. A missão da igreja é fazer o que Jesus fez. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Por isso que eu gosto do pastor Schambach, porque ele não se envolve com tolices. Ele sempre prega o evangelho. Assim diz o Senhor. E se os professores que ensinam na nossa faculdade deixarem de ensinar este livro e começarem a ensinar tolices e asneiras dos homens, é melhor que pegue fogo, ou vire uma fábrica de barril, ou vire outra fábrica qualquer, porque não terá valor algum. Mas enquanto os professores estiverem diante dos alunos, com lágrimas correndo no rosto e com o coração cheio do Espírito Santo, e forem tocados pelo poder de Deus, ela irá crescer. Ela será abençoada, será tocada, porque este é o único poder. Não é por força humana, nem poder humano, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ó Deus, desperta-nos. Desperta-nos. Pois estamos aqui morrendo. Cambaleamos sem saber aonde vamos. E se nós... Não é isso que eu queria dizer. Nós iremos acabar lutando contra o Espírito que nos salvará.
Você ouviu o que eu disse? Se a igreja não tomar cuidado, ela acabará lutando contra o Espírito do Deus Todo-Poderoso, em vez de implorar e pedir por Ele. Pode parecer estranho, mas é verdade. E o anjo disse: que vês? Que pergunta? Que vês, pobre Zacarias, com sua fragilidade humana, com tanta limitação, com pouca agilidade mental, não sabe o que está vendo, e ele diz: olho, e eis um candelabro todo de ouro e com vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. O que é isso? Junto a essas 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? O que é isto? Ele era judeu. Ele sabia o que era o candelabro, o menora, ele sabia o que era. O emblema mais lindo do judaísmo, a lâmpada de ouro. Temos alguns amigos, como o senhor Lionel, que conhece muito bem isso e tem sido tão bom para nós. Ele é do Caribe e esteve aqui. Estávamos ensinando sobre o sacerdote no estudo da Bíblia, e sua esposa é judia. Eu me lembro quando ela entrou no estúdio. Ela é salva, cheia do Espírito, mas ela entrou no estúdio e viu aquele mural e aqueles pôsteres e ilustrações que estavam lá. Observei como ela olhou para eles, o altar de bronze, a pia de bronze. Observei como olhou para o altar de adoração e a veste dos sacerdotes. Depois observei quando chegou na lâmpada de ouro e começou a passar a mão suavemente. Acabei ficando com um nó na garganta. Ela disse: esta é a lâmpada de ouro. Ela podia fechar os olhos, apesar de não ser sacerdote, podia fechar os olhos e dizer onde a lâmpada ficava no Santo dos Santos, iluminando diretamente a mesa dos pães da proposição, ou o pão da presença. Ela podia ver os sacerdotes aparando os pavios de manhã e à noite, e enchendo-a com óleo, e aquela lâmpada ficava refletindo no altar de adoração. Ela disse: eu vejo. Ela disse: eu vejo um vaso de azeite e 7 lâmpadas. São 7, 7, 7, 7, 7, 7. Mais tarde o anjo irá falar a Zacarias o que são as 2 oliveiras, as 2 testemunhas que estarão no último dia diante do Senhor, como ungidos do Senhor. O que o anjo está mostrando a Zacarias? Ele está mostrando a Zacarias um vaso de azeite e 7 tubos que significavam o Espírito Santo, a integridade de Deus, a perfeição de Deus. 7. Ele estava mostrando os tubos onde o óleo ficava fluindo, e ele disse: há bastante provisão ali para você poder fazer a obra que eu o chamei para fazer. E sempre haverá provisão, não só agora, mas até o fim. Glória a Deus. Ali a força, ele disse, não só
para Israel hoje. Ele não disse isso a Zacarias porque ele não teria entendido isso, mas também para toda a igreja que virá. Que vês? Eu vou perguntar a você, o que você vê? O anjo perguntou a Zacarias, que vês? O que você vê agora? Você pela televisão, o que você vê? Eu não creio que nenhuma pessoa que está aqui em São Juízo estaria dando risada. Creio que todos sentem a solenidade desta hora. O que você vê? Não importa que igreja você frequenta, mas o que você vê? Se todo filho de Deus fosse acordado com essa pergunta hoje, nós sabemos um monte de respostas que seriam dadas. Respostas de fraquezas, respostas de falhas, respostas de fracassos, respostas de deliberações ponderadas e que não levam a nada. O que você vê? Na verdade, ele estava dizendo, Zacarias, o lugar do templo está quase deserto, exceto o lamentável esforço que você tem feito e que Zorobabel tem feito para começar a obra. Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas pelo fogo. Foi o que Zacarias viu. Ele viu a mesma coisa que a igreja vê hoje: ruína, destroços, portas queimadas. Um templo que um dia foi majestoso e cheio de esplendor, e agora não existe mais, só há um esqueleto naquele lugar e não há dinheiro para terminá-lo. O povo escolhido por Deus estava sobre Dario II, e ele exigiu que o trabalho parasse. O maior monarca na face da terra governava com o poder de um déspota. Parem a obra. Cessem as atividades. O templo não será reconstruído. Dario II, que tomou o lugar de Dario I, que casou-se com Esther, Assuero, e disse, parem. O que você vê? O que você vê? Eu vejo o coração quebrantado de Zacarias. Posso sentir a dor e também o sofrimento. É quase como se ele fosse pego na corrupção e não soubesse o que fazer. Ela é tão maior do que ele. Ele parece ser indefeso contra a violenta, poderosa e incrível oposição que parece vir como enorme onda. Deus, podemos construir sem nada? Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Conclusão da Conferência de Avivamento na próxima semana. Milhares de pessoas têm nos escrito pedindo um livreto intitulado A um Novo Nome Escrito na Glória. Esse livreto foi escrito pelo irmão Jim Swagger para responder às perguntas relacionadas com a experiência da salvação de forma sólida e com informações bíblicas e práticas. Não basta dizer que você encontrou a Jesus. Agora você necessita desenvolver esse relacionamento com Ele até a sua volta. O cristianismo é um relacionamento de amor. Esse relacionamento nos traz certas responsabilidades também. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos.
Baseado na Palavra de Deus, esse livreto irá guiá-lo por escrituras bíblicas relacionadas com salvação, frequência na igreja, batismo na água, hora silenciosa e outros assuntos de vital importância. Nosso desejo é que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Para receber uma cópia deste livreto inteiramente grátis, escreva para o endereço que aparece na tela. Nós lhe mandaremos uma cópia pelo correio com grande prazer. Que grande alegria foi tê-los conosco hoje. Estou orando para que o Espírito de Deus o toque. Compreenda que quando digo isto, falo de coração. Nós te amamos muito e agradecemos por podermos estar com vocês. Convidem seus vizinhos para assistirem o programa na próxima semana. Obrigado.